O tema da mensagem de hoje é limpeza dos embaraços hereditários. Tudo que é hereditário, normalmente não é bom. Hereditários são coisas que vêm de geração a geração. Hereditariedade é aquilo que vem, a parte ruim, na maioria das vezes, que vem dos nossos pais, dos nossos antepassados, e que se em Cristo não for quebrado, infelizmente começa a agir na vida da pessoa. E infelizmente eu conheço alguns cristãos que mesmo em Cristo a maldição hereditária ainda continua, ainda perdura, porque a pessoa não acredita que ela tem que orar, tem que pedir a misericórdia de Deus, ou ela não tem que aceitar aquilo na vida dela. Na maioria das vezes ela imagina assim: não, mas é normal, meu pai era assim, minha mãe era assim, e eu vou ser assim. A única coisa que é hereditária, e pelo fato de ser hereditário, que nós não tem como orar e repreender, é aquilo que é genético, né? Como calvície, cor dos olhos, não é verdade? Altura, né? E algumas coisas que vêm da parte genética. Isso não tem como mudar. Não adianta dizer: olha, eu sou careca em nome de Jesus, eu estou repreendendo essa maldição que veio dos meus avós e eu quero cabelo. Deus não aceita esse tipo de aliança porque isso é genético. Mas no quadro está mostrando um pai de família que bebe, que quebra tudo dentro de casa e os seus filhos ficam assustados. E quantas vezes nós nos deparamos com famílias assim? E que de repente o avô era desse jeito, o bisavô era desse jeito, e tem uma tendência muito forte dos filhos, por mais que rejeitam, um dia se tornar assim. Talvez não com o álcool, mas com as drogas. E nós precisamos entender, amado, que esse tipo de maldição não podemos aceitar em nossas vidas. E se você perceber algum foco, você tem autoridade no nome de Jesus, dizer: Senhor, a tua palavra diz que eu não tenho que aceitar isso. Amém? Mateus capítulo 25, versículo 1 diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Acende essa luz aqui, por favor. E tendo ele ido comprá-lo, chegou o esposo, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Amém? Isaías 1, versículo 5. Porque saireis ainda castigados, se mais vos rebeliareis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração é fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, e inchaço, e chagas podres, não espremidas nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Amém? Oremos a Deus. Eterno Deus e Pai, que no nome de Jesus, Senhor, haja a limpeza de todo embaraço hereditário. Pois a Tua palavra diz que a unção quebra o jugo, Deus. E essa unção que quebra este jugo, ela será ministrada nesta noite, nesta ceia, para que todo jugo que ainda de alguma maneira tenta permanecer, será quebrado em nome de Jesus. Pai, nós iremos nos ungir nesta noite. Nós iremos declarar que sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos, sobre os filhos dos nossos filhos não haverá maldição, porque o Senhor já nos separou e nos abençoou. Em nome de Jesus. Amém? Repita comigo: a unção quebra o jugo. A unção quebra o jugo. Mais forte: a unção quebra o jugo. A unção quebra o jugo. Quando esta unção, ela quebra todo e qualquer espécie de jugo, e jugo é aquilo que nos escraviza, jugo é aquilo que nos deixa para baixo, jugo é aquilo que a gente diz: meu Deus, eu não posso fazer isso, eu não quero fazer isso, e quando nós menos imaginamos, nós estamos fazendo. Sabe aquele pecado que você diz assim: olha, eu não vou mais fazer, Senhor, eu prometo que eu não vou mais fazer isso, e quando você menos espera, você está cometendo o mesmo pecado?
Isaías 1,16 diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, e diante dos meus olhos cessai de fazer o mal. Se quiseres e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Amém? Se quiseres e obedeceres, comereis o melhor da terra. Mas o profeta ele é muito claro. Querer todo mundo quer, mas tem um detalhe: se não houver obediência, não tem o melhor da terra. O melhor da terra só vem quando tem obediência, e obediência em todos os aspectos. Eu quero ler um texto que eu preparei, que fala sobre o azeite, que diz assim: no processo de preparação do azeite, as azeitonas são colocadas entre duas pedras que, pressionada uma contra a outra, esmaga a azeitona a ponto de formar uma pasta, onde está presente o azeite. Para extrair o azeite, são colocadas como que peneiras muito finas sobrepostas, e mais uma vez pressiona a pasta de azeitona sobre essas peneiras. Essas peneiras retêm o bagaço de um lado, e do outro lado sai um fino e precioso óleo, que tem diversas propriedades, inclusive para curar. Não é o esmagar que gera o azeite, e sim o esmagar acompanhado do filtrar, do purificar, exercido pela pressão daquele que quer se beneficiar do óleo. Ou seja, o óleo, esse que nós conhecemos, a origem dele vem da azeitona. E para eles extrair o óleo da azeitona, eles tinham que esmagar. E naquela época tinha como pedras, que eles rodavam, esmagavam, viravam uma pasta, e desta pasta eles continuavam apertando sobre uma peneira fina e começavam então a filtrar um determinado óleo. Muitos acham, amado, que o esmagar da vida é que ele nos aperfeiçoa. Às vezes a gente diz assim: olha, Deus, você já ouviu isso? Deus vai permitir que você seja em algum momento na vida pressionado, esmagado, para que você venha se aperfeiçoar. Mas a realidade é que o esmagar da vida deixa traumas e feridas. Muitas famílias são esmagadas pela maldição, pela guerra, pela briga. Muitos lares, as pessoas conseguem lembrar da tua casa, do teu lar, debaixo de briga. Quando pensa assim: olha, na casa dos meus pais, ou sabe, quando eu era casado com a minha esposa, ou com meu marido, com os meus filhos, só havia guerra, só havia bebida, só havia droga, só havia coisas erradas, só havia roubo, só havia coisa ruim. Isso não leva ninguém a nada, e só traz maldição no mundo espiritual. Se a tua casa é uma casa de contenda, o Senhor te diz nesta noite: é tempo de você parar com isso. Porque você deseja para os teus filhos o melhor da terra, mas isso gera uma maldição no mundo espiritual, sabe, tão grande, que por mais que eles não queiram, eles vão dizer: olha, um dia que eu casar, eu não quero ter uma vida dessa, eu não aceito isso para a minha vida. Mas isso vai, sabe, passando de geração a geração. E é na tua vida, na tua casa, na tua geração, é que você precisa mudar isso. Você está entendendo? E por muitas vezes, amado, não foram tratadas. Pessoas que se tornaram deformadas com a sua personalidade, e puderam até deixar-se transferir para outras gerações. É muito simples. Uma pessoa que não sabe dar carinho, dar amor, se você procurar a história dela, ela com certeza também não teve. A gente só dá o que recebeu. O que você não recebeu, você não sabe dar. Uma criança que foi criada no lar, sozinha, sem carinho, sem compreensão, quando alguém abraça essa criança que um dia cresceu, se tornou adulto, ele não sabe abraçar. Em vez de abraçar, ele fica dando tapinha nas costas e fazendo assim, sem graça. Por quê? Porque ele nunca recebeu aquilo. Pastor, e como nós devemos fazer? Eu casei com um homem desse jeito, eu casei com uma mulher desse jeito. Você tem toda a autoridade em Cristo Jesus e dizer: Senhor, na minha família não, essa maldição não vai continuar. Eu vou ensinar a abraçar, eu vou ensinar a beijar, eu vou ensinar, sabe, fazer afago, eu vou ensinar
pronta para aprender, sim. Ainda que ela faça só com você, mas ela aprende. Amém, mulheres? Amém. Amém, maridos? Amém. Eu aprendi muita coisa com a minha esposa. Eu, nessa parte de ser carinhoso, de abraçar, eu sempre fui muito seco. Até com os meus filhos. Até tentava, mas tinha aquele, sabe? Não porque eu não recebi carinho dos meus irmãos, dos meus pais, mas eu já falei aqui, eu tive uma infância muito atribulada em relação à minha família, principalmente meu pai, que era alcoólatra. Era briga todo final de semana. Era uma contenda terrível. E que às vezes a gente pensava, meu Deus, se eu pudesse eu não voltava para casa. Muitas vezes eu vi minha mãe chorando, sofrendo, por conta daquela situação, sabe? Enfim, passou, graças a Deus. Mas foram coisas que foram marcando. Hoje eu sou uma pessoa que abraço todo mundo, beijo todo mundo, mas porque eu aprendi. E a minha esposa foi uma das pessoas que me ensinou isso, porque eu não sabia. Ela veio de um lar onde isso era normal, era todo dia, era comum. E a gente tem que aprender, amado, aquilo que é bom trazer para as nossas vidas, mudar a história. Ah, não, meu pai era assim, eu sou assim, puxei minha mãe, e se quiser desse jeito, muda isso. Porque normalmente quando a gente fala assim é de coisas ruins, e essas coisas ruins não trazem bênção para ninguém. O azeite que nós precisamos é o azeite que purifica, é a filtragem dessa massa que é você, e que Deus vai permitir que seja esmagado, para extrair o mais puro óleo, o mais puro azeite que está dentro de você. Amém? Até a pessoa mais rude, mais bruta, que não sabe dar carinho, até o pior assassino, totalmente frio e radical, você consegue extrair dele uma palavra de amor. Então, amado, não tem nada que possa impedir Deus mudar essa história. Nós somos feitos cristãos e o amor de Cristo está em nós. É muito importante você saber que para ser curado da alma, você precisa se abrir. Ainda que Deus permita que venha sobre as suas vidas algum tipo de pressão, mas nós precisamos estar abertos. Eu acredito que o meu casamento só veio dar certo quando eu abri o meu coração e deixei mudar aquela pessoa. E a minha esposa influenciou tanto na minha vida e no meu ministério, que quem me conheceu alguns anos atrás, eu era carrancudo. Como pastor, parecia um pitbull. Tinha uma visão totalmente fechada, contrária. Mas Deus disse assim: eu vou trazer o amor para mudar a sua história. Mas eu tive que abrir o meu coração. Isaías fala a respeito dessa necessidade, sabe? Que o povo precisa para ser curado. Porque isso não passa de uma rebeldia. Às vezes tem pessoas que foram a vida inteira ouvindo dizendo: não chora não, porque homem não chora. Homem não chora não, irmão. Homem urra, berra. Não é verdade? E às vezes nós nos trancamos a vida inteira porque foi imposto isso. Mas hoje você está em Cristo. Hoje você precisa, sabe, emanar de você, fluir de você este amor. Não, pastor, mas eu sou assim. Chegou a hora de mudar. Porque nem você é feliz, talvez, da maneira que você está agindo. Isaías fala daquele povo de Israel que por muito tempo foram marrudos. Um povo, sabe, que tinha os seus próprios interesses. Se quisesse era desse jeito. Ah, quem me quiser tem que me aceitar do jeito que eu sou, que me engula. Não é assim, porque ninguém é obrigado a isso. Sabe, meu amado, embaraços hereditários que vinha destruir Israel, destruiu por muito tempo. Muitos têm se visto como derrotados, esmagados por deformações hereditárias, maldição que rouba. Eu fui conhecido por algum tempo, e as pessoas que me viam diziam: nossa, o pastor está bravo hoje, né? Alguns diáconos.
Tudo bem, pastor? Você está bem? Não é que estava preocupado comigo? Queria dizer, você não está bravo hoje não? E por muitas vezes eu tenho que sorrir, porque eu tenho uma formação genética herdada do meu pai. Meu pai brincava com a gente, quem era de fora, que não conhecia, achava que ele estava brigando, porque era o jeito dele. E como eu disse que algumas coisas que são hereditárias, que é genética, não tem como mudar, isso eu herdei dele. Diferente de uma irmã que eu tenho, que é a pastora da Batista, lá em Lins, você conversa com ela 5 minutos, 4 você dá risada, porque ela é muito engraçada. Somos em 8, e cada um é de um jeito. Minha mãe é essa pessoa que todo mundo conhece, está sempre rindo, brincando, está sempre de bem com a vida. Meu pai, para se arrancar um bom dia dele, era difícil, mas era o jeito dele. Talvez ele não foi amado da maneira que precisava quando teve a sua infância. Talvez você que me ouve, amado, você também teve algumas deformações, sabe? Algumas situações hereditárias que entrou na tua vida, maldição que lhe traz tristeza, lhe traz angústia. Mas eu quero te dizer nesta noite, não compensa levar isso à frente. É chegar no tempo de mudar. O dia que você mudar, você vai ficar mais bonito. O dia que você mudar, você vai ficar mais simpático. O dia que você mudar, você vai estar mais alegre. Sabe, as coisas vão se abrir para você, porque Jesus não era carrancudo. Imagina Jesus falando, né, se ele fosse carrancudo, usando o texto que ele disse: deixai vir a mim as criancinhas. Se ele tivesse uma cara amarrada, brava, as criancinhas diziam: eu não, Deus me livre até você. Tinha medo. A Giovana, quando era criança, menor, né? Aquela criança até hoje, nós estávamos lá no prédio. Eu não sei se vocês lembram de um homem que foi lá testemunhar, conhecido como Homem Bolha. Lembra disso? Ele conseguia ser mais baixo do que eu, bem mais. E a Giovana tinha medo dele. Ela era pequenininha e ele foi, né, brincar com ela, mas com aquela cara amarrada. E ela disse: não, homem feio. O feio que ela queria dizer não é que era feio de beleza, mas assim, de cara amarrada, de estúpido, com medo. Devia ter uns 2, 3 anos. E às vezes nós passamos esta impressão. Amém? Letra A. Isaías chama a atenção a respeito do porquê de que o povo ter tantas marcas e feridas. Por que por muitas vezes nós temos tantas marcas, tantas feridas? Sabe por quê, amado? É porque nós não deixamos o óleo, repita comigo, o óleo é a presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo. Então quando fala óleo, azeite, unção, é a presença do Espírito Santo. Isaías diz assim: eles tiveram tantas marcas, tantas feridas, porque eles não deixaram deste óleo limpar a casca. Que casca? A casca que cobre a ferida. A ferida, quando ela está inflamada, você não pode nem colocar, sabe, nem tocar direito na casca. Ela forma uma casca, uma proteção. Nós não deixamos ninguém tocar, não toca aqui, não é assim. E como que faz para extrair aquela casca, para limpar, para espremer, para tirar aquela coisa ruim? Se usava o azeite, se usava o óleo, para quê? Para amolecer aquela casca, para que toda a sujeira na parte interna que continha lá, tinha que ser limpa. Aquele povo perecia porque eles não deixavam o Espírito Santo limpar. O óleo representa a unção, representa a manifestação do poder do Espírito Santo, que limpa, que opera, que purifica toda a sujeira interior. Sabe com a capa, com a casca que nós carregamos até hoje? A casca dos antepassados, que dizemos assim: não, mas minha família é assim mesmo. Todos nós somos assim. Então continua com aquela casca, dizendo: não toca, não mexe.
Senhor, o Senhor quando me conheceu, quando eu vim para Cristo, eu já era assim, então eu não vou mudar porque eu não quero mudar. Você vai continuar sendo ferido. Sujeiras essas que quer roubar o teu futuro, que quer afastar as pessoas de você. Sabe por que normalmente nas empresas se faz uma entrevista antes para te contratar? Hoje em dia, com toda a tecnologia, você tem todo um currículo, qualquer empresa consegue puxar a tua ficha se ela quiser, saber quem você é, se você paga direito, se você não paga, se você tem nome sujo ou não, saber o seu quadro profissional. Mas por que existe ainda o fator de fazer a entrevista? E normalmente essa entrevista é feita com um psicólogo, para saber qual é o teu caráter, para saber qual é a sua conduta. Porque se você for aquela pessoa marruda, se você for aquela pessoa carrancuda, se você for aquela pessoa antipática, você pode ter o melhor currículo, mas você não vai estar apto a estar próximo de ninguém. As portas não se abrem. Amém? Muitas vezes você deixa remontar sobre a sua vida as mesmas derrotas que viveram os seus antepassados. Letra B. Tem que morrer Uzias para que a glória de Deus se manifeste. Isaías 6:1 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a sua glória enchia o templo. Preste atenção, amado. Neste texto, nesse período, Isaías ele falou que era necessário limpar com óleo as feridas. E nessa época, quem reinava, estava no governo, era o rei Uzias. Para você ver quem era esse rei, ele era um rei ungido de Deus, e ele era da linhagem, da descendência do rei Davi. Mas ao invés de ele ter as qualidades do rei Davi, sabe? Não, ele tinha a deformação de seu pai, o rei Amazias. Amazias foi um rei muito zeloso. É muito capaz, porém, que tinha uma deformação muito grande, porque ele não sabia conviver com a grandeza e com muita prosperidade e sucesso. Tem crente que não consegue viver com uma prosperidade e com sucesso. Tem crente que tem uma visão assim, dizendo, não, prosperidade, sabe? Viver as coisas, o melhor de Deus, isso não é de Deus. Esse negócio dessa teologia da prosperidade é furada. Amado, eu sei que há um exagero muito grande na teologia da prosperidade, mas eu sempre encontro na Bíblia, quando há promessa de Deus para nós, que nós teremos o melhor da terra, que se a gente for obediente, Deus nos dá o melhor. Nós temos o direito de viver o melhor da terra, sim, mas nós carregamos algumas coisas hereditárias que vêm lá do catolicismo, sabe? Que sempre ensinou que Jesus nasceu pobre, sabe? Pobrezinho, nasceu em Belém, e quando ele foi para a cruz, ele não tinha nada. É mentira. Jesus se vestia muito bem, as suas vestes, elas foram disputadas pelos próprios guardas romanos, que na época se vestiam muito bem e eram muito bem pagos. Maria, quando foi ganhar Jesus, ganhou numa estalagem, num coxo de animal, porque os hotéis da cidade estavam todos lotados, sobrecarregados. Só por isso, para que se cumprisse o que Isaías havia dito, que o rei, o Todo-Poderoso, nasceria na manjedoura. Sabe, irmão, nós temos sim a autoridade. O rei, este rei que era pai, o rei Amazias, ele foi um rei muito zeloso, mas ele tinha uma deformação, ele não sabia lutar, ele não sabia conviver com a prosperidade. Por quê? Porque quando chegava a grandeza de Deus, a prosperidade na vida dele, sabe o que ele fez? Um dia após derrotar os edomitas, sem o auxílio de ninguém, porque ele já tinha um exército poderoso, entrou e deixou a soberba entrar no coração dele. E aí ele começou a dizer que ele não precisava mais de Deus, e que ele iria adorar um Deus diferente. Sabe qual Deus que ele resolveu adorar? O Deus de Edom, dos próprios edomitas que ele tinha destruído. Tem pessoas que não conseguem prosperar na tua empresa, no teu negócio próprio, porque a soberba chega
chega ao seu coração, isso são coisas hereditárias que vêm do passado. O que você tem foi Deus que te deu. E se você não tem melhor, é porque você não tem sido fiel a Deus. E se és fiel, o Senhor requer mais de ti. Porque a palavra de Deus é muito clara, que Deus quer, deseja nos honrar. Amém, amém? Mas às vezes o diabo vem à nossa mente dizendo: não, você veio de uma família humilde, é assim mesmo. Você vai trabalhar como tua mãe trabalhou a vida inteira e nunca teve nada com você, a mesma coisa. E a gente acaba aceitando isso. Isso é mentira. Isso é uma certa seta espiritual que vem, sabe, no mundo espiritual como algo hereditário, para que eu e você aceita. Volto a dizer, nós temos que aceitar o que é genético. Fora disso, não temos que aceitar nada disso. Amém? Da mesma forma, o rei Uzias, seu filho também tinha essa mesma deformação hereditária e deixou-se levar pela soberba. Meu amado, se você não se untar, se você não se ungir, se você não, se limpar dessas feridas que o óleo quer trazer para a tua vida, um novo tempo, elas podem se tornar uma lepra muito forte, tornar feridas maiores e se alastrarem, cobrindo todo o seu corpo espiritual, fazendo com que você se afaste da presença de Deus. Amém? Levante a tua mão direita e diz: hoje eu vou me ungir. E serei revestido do azeite que vem do alto. Porque toda maldição hereditária vai estar por terra. Em nome de Jesus. Nós falamos sobre as 10 virgens e começamos a ler o texto a partir das 10 virgens, que falava de 5 virgens loucas, nécia, e também 5 virgens sábias. As 5 virgens nécias, ignorantes, que não sabem nada, tola, elas representam aqueles que recebem o óleo, a unção sobre a sua cabeça e não o valorizam. Volto a dizer, o óleo é a presença do Espírito Santo. O dia que você aceitou Jesus, Ele soprou o Espírito sobre a sua vida. Talvez você não é batizado com o Espírito Santo ainda, mas não quer dizer que o Espírito Santo não habita em você. Mas às vezes, amado, nós somos como, aquelas 5 virgens imprudentes, loucas. Acha que agora tem que viver de qualquer maneira, fazer de qualquer jeito, não se deixa ser transformado, não deixa que o óleo da unção, que representa a cura para a tua vida, mude a história. Tem gente que não acredita na própria oração. Eu vou chamar o irmão fulano de tal, o pastor fulano de tal, o missionário fulano de tal, para que venha orar por mim. O mesmo Espírito Santo que habita nele, habita em você. Só que ele coloca em prática, ele honra este Espírito. E a Bíblia é muito clara quando diz que Deus honra aqueles que honram. Quando a gente não sabe honrar, a gente não é honrado. Amém? E muitos não puderam usufruir da glória de Deus. As 5 virgens nécias são 5 ungidos de Deus, amém, na mesa, que não permitiram a manifestação plena do óleo da unção. Vamos ler todos juntos? São 5 ungidos de Deus que não permitiram a manifestação plena do óleo da unção. Essas 5 que Jesus fala, e que, se nós colocarmos nos dias de hoje, é 50% da igreja, que são os loucos, são aqueles que estão aqui porque sim, porque hoje é domingo que eu tenho que ir na igreja, que não tem compromisso, porque o dia que o noivo voltar vai estar aí fazendo coisas que não agradam ao Senhor, e não adianta ninguém falar nada, porque ele acha que é assim, não adianta ninguém mudar, ou ela acha que é assim. Os 5 primeiros ungidos, e eu fiz aqui uma colocação, o primeiro dele foi o rei Saul. Quem era Saul? Era alguém que tinha um problema hereditário muito forte vindo da sua família, porque ele era um complexado.
confuso, complicado, que não deixou que o profeta interferisse na sua vida espiritual e perdeu a sua própria constituição. Preste atenção, igreja. Os seus complexos não pode mudar a sua história, e se mudar, vai mudar para a derrota. Tem gente que tem complexo porque o nariz é grande, porque a boca é grande, porque o olho é grande, porque o cabelo é ruim, porque é gordo, porque é magro, porque é alto, porque é baixo, e isso impede. A primeira coisa que quando nós temos algum tipo de complexo vem é a timidez, e a timidez nos impede de alcançar lugares que o Senhor preparou para ti. A pessoa fala, não, eu não posso estar lá não, eu tenho isso aqui, na hora de começarem a olhar, eu vou ficar muito tímido, muito sem graça e não vou conseguir. O rei Saul, ele tinha tudo para ser um homem de Deus. Ele profetizou, o Espírito Santo pousou sobre ele. Foi o primeiro rei escolhido pelo povo. Deus estava no negócio para poder abençoar, mas ele era totalmente complexado, confuso, complicado, porque ele herdou isso da sua família. Aquilo que você herdou da sua família e que você não aceita, jogue fora. Segundo, Eli, profeta Eli, sacerdote Eli, o omisso, negligente, que não tratou as suas deformações de seus filhos, e perdeu o sacerdócio. Sabe aquele negócio, eu nunca tive nada, eu apanhei muito a vida inteira quando criança, e agora que eu tenho um filho, eu não vou dar um tapa nele porque eu não aceito, eu fui espancado, então eu não vou fazer isso com os meus filhos? Isso é complexo. Eli era desse jeito. Ele era aquele sacerdote, amado, que ele tinha que punir os seus filhos, corrigir os seus filhos, que eram endemoniados dentro da casa de Deus. Eles saqueavam a oferta do templo, eles levavam garotas e tinham relações sexuais com ela dentro do templo. Todo mundo sabia, a cidade inteira sabia, mas ele era um sacerdote, ele era, sabe, alguém que realmente tinha autoridade e não fazia nada, dizia que nada, isso é coisa de jovem, não acredito nisso não. Passava a mão na cabeça dos filhos, dizendo, tadinho do meu filho. Sabe aquela mãe, aquele pai que vive, o filho já é marmanjo, já está pronto para casar, e fica tratando esse filho como se fosse uma criança, e ele fica parecendo retardado, sabe? Por quê? Porque ela não teve infância direito. Ou aquela mãe que quando era criança queria ser bailarina, e ela transfere para a filha porque a filha vai ser bailarina. A filha odeia balé, mas a mãe quer, e ela começa a comprar tudo rosa, a filha adora azul, e põe isso, e põe aquilo outro. Por quê? Porque ela está transferindo. Sabe, irmão, nós precisamos ser livres. O problema desse sacerdote é que Deus teve que levantar Samuel para colocar ordem na casa, porque Eli morreu, perdeu os seus filhos e o seu sacerdócio foi tomado. Deus tem toda sorte de bênção para a tua vida, mas tem coisas que ainda te atrapalham. O seu gênero, as suas atitudes, o teu modo de agir, de pensar, de falar. É o que todo mundo está dizendo. Não é só o teu marido, só a tua esposa, não é só os teus filhos ou só os teus amigos, mas todos falam desta atitude sua e só você acha que eles estão exagerando. Terceiro, o rei Acabe, o acomodado, o preguiçoso, aquele que não se mexia para nada e que vendeu ao espírito de Jezabel, perdendo o seu reinado. Quem era Jezabel? Acabe era o homem banana e Jezabel era a mulher abacaxi. Aquela mulher que manda, aquela mulher que fala, quem manda sou eu, cala a boca, eu sei o que é melhor para a família, sabe? E se tiver alguns Acabe aqui, Deus vai te colocar para erguer a cabeça e tirar esse caixa de banana que você está carregando embaixo do braço. E as mulheres abacaxi vão arrancar a sua coroa. Fala Deus. Sabe, irmão, Acabe deixou-se vender pelo espírito de autoridade que tinha Jezabel. E essa Jezabel acabou com o ministério dele, acabou com o reinado dele, sabe? Acabou com aquilo que ele tinha sonhado. Porque ele achava assim, eu sou
muito quieto, eu sou muito paradão, eu sou tímido, eu sou acomodado. Ah, deixa a Jezabel, se ela quer fazer, ela faz. E ela fez além do que deveria fazer. Feiticeira, macumbeira, horrorosa. Tudo que não prestava aquela mulher tinha. Na Bíblia chama Jezabel. Se fosse no Espiritismo, o nome dela era Pombagira. Verdade, porque ela era uma perdição em pessoa. E tem gente que se agrega a esse tipo de pessoas, porque são tímidos. E ele perdeu a graça de Deus por conta disso. Quarto homem, ungido, e que era nécio como uma das 5 virgens, Jeroboão. O tímido, o fraco, o frouxo, o débil. Já viu aquele filme, O Débil e o Lloyd? Acaba era o débil, Jeroboão era o Lloyd. Verdade, sabe? Que não se abriu ao governo de Deus e perdeu o seu governo para Baal. Sabe quem é Baal? Baal é aquele que Elias clama fogo do céu. E o fogo do céu vem e consome 450 profetas de Baal. Ele trocou o governo do Senhor e diz assim: agora quem vai governar no meu comando é Baal. Jeroboão tinha tudo para ser um homem de Deus, tinha tudo para ser alguém realmente, sabe, que tinha posição, mas ele era frouxo. E tem gente que é tão frouxo, quando a coisa aperta, a primeira coisa que faz é ceder. Se Deus colocou algo na tua mão, não cede, porque você pode pagar um preço muito alto por isso. Quinto e último nécio, Judas Iscariote, o traidor, infiel, e que trocou o seu apostolado por 30 moedas de prata. Ele estava mais preocupado com o dinheiro. Tem gente que está preocupado com as finanças. Tem gente que está preocupado com quanto que vai ficar a sua conta no banco, as contas que você tem que pagar. Tem gente que está preocupado, sabe, apenas consigo mesmo. Judas, por achar que ele tinha a oportunidade de ganhar alguma coisa extra, ele simplesmente vendeu Jesus pela sua atitude. Talvez você está vendendo a sua família, inconscientemente entregando para Satanás, porque é frouxo, porque é rebelde, porque você pensa assim, ninguém tem que mudar, eu nasci assim, eu cresci assim. Você é quase uma Gabriela da novela, sabe? Muda isso, meu amado. Isso não traz bênção para a tua vida, isso não está mudando a tua história, isso está te colocando para baixo, isso está te trazendo antipatia. Deus quer mudar essa história. E olha o que Deus fez. No lugar de Saul, Deus colocou Davi. No lugar dos filhos de Eli, Deus usou o filho de Ana, que era quem? Samuel. No lugar do rei Acabe, Deus colocou quem? O rei Jeú. No lugar do rei Jeroboão, Deus colocou quem? O rei Josias. No lugar de Judas, Jesus colocou o apóstolo Paulo. No seu lugar, se você não mudar, Deus colocará alguém. Você, marido, se não mudar, Deus coloca alguém para dormir na sua cama. Verdade. Porque a sua esposa vai ser o quê? Viúva. E aí sabe o que vai acontecer? Deus vai preparar um homem de Deus para ela. Você, esposa, se não mudar, sabe o que vai acontecer? Deus vai colocar um outro, ou uma outra, melhor, para dormir na sua cama. Sabe como? Ele vai tirar a pedra de tropeço que não quer mudança, e vai colocar uma mulher de Deus submissa, sábia. Deus, aleluia. E aquilo que você não valorizou, a outra vai valorizar. Sabe o que vai acontecer com os teus filhos? Se você não mudar, os teus filhos vão ter prazer de chamar outro de pai e mãe, menos você. Vai presentear a sogra, a vizinha, a tia, no dia do pai, no dia da mãe, mas você não vai presentear. Sabe por quê? Porque não tem consideração.
Deus não quer que você perca aquilo que Ele te deu como tesouro. Pastor, mas meu marido é um mala. Minha esposa é só a graça. Mas você escolheu. E Deus respeita as nossas escolhas. Fale para o teu irmão, você está entendendo? Letra C. Quando você se abre para que o óleo lhe cure. Quando você se abre para que o óleo lhe cure, em primeiro lugar, você passa a ser como Davi e deixa o Espírito do Senhor se apossar de você, e então pode vencer as suas limitações. 1 Samuel 16:13 diz assim: Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Nós estamos falando de Samuel, esse Samuel que assumiu um lugar que era para ser de quem? Dos filhos do sacerdote Eli, não é? Deus precisava colocar uma outra pessoa de fora, que não tinha nada a ver com a raiz sacerdotal. É aquilo que eu te disse: se você não valoriza, Deus põe outro no lugar. Às vezes a impressão que o pastor está brincando, e não é brincadeira. Deus fez isso na vida de Eli, tirou ele e morreu, sabe? Porque ele só ficava lá engordando. Quando ele recebe a notícia que os seus filhos tinham morrido na peleja, ele estava balançando com a cadeira, ele cai para trás, e tão gordo que era, ele cai e quebra o pescoço. Deus levou todo mundo e colocou quem? Preparou antes Samuel. Se ele tivesse mudado a história, porque ele percebeu o que Deus estava fazendo. Mas tem gente que se acomoda: não, mas Deus é misericordioso, meu Deus é lindo, meu Deus não vai fazer isso comigo. Não brinca com o Senhor teu Deus, porque para Ele mudar a história, Ele faz assim. Amém? E Ele mudou. Quem foi ungir o rei que era a menina dos olhos de Deus? Samuel. Não poderia ser os filhos de Eli? Poderia, deveria, pela linhagem correta, era para ser. Mas eles não quiseram mudança. Talvez um dia, se o sacerdote falasse alguma coisa para ele, ele dizia: ah, pai, me deixa, eu sou assim, se quiser assim, não estou nem aí o que as pessoas pensam de mim, pai. Eu sou desse jeito, e quem quiser da família que me aceite, e quem não quiser vai morrer no Brás. O pai se calou. E aqueles pais que às vezes não querem afronta, mas para que haja mudança tem que afrontar. Em segundo lugar, você precisa ser como Ana, entregando seus filhos ao trato do Senhor, e eles se tornam Samuéis. 1 Samuel 1:20. Sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia a ela: o tenho pedido ao Senhor. E por isso também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Hoje em dia tem um negócio de, sabe, que às vezes os pais são muito fracos com os filhos. Diz assim: ah, pastor, eu chamo meu filho para vir na igreja, mas ele não quer. Primeiro que criança não tem querer. Amém? A Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Um dia, quando ele crescer e estiver andando com as próprias pernas, tomara que ele siga o caminho do Senhor, mas senão ele já aprendeu o caminho. Mas você deixa: não, tadinho, ele vai ficar lá assistindo televisão, não sai na rua, não faz nada. Só que um dia ele vai sair na rua, um dia ele vai conhecer o mundo, um dia ele não vai querer vir para a igreja, e quando você tentar orar, forçar ou chamar, não vai dar. Outros vão adotar, e que não é o Senhor. Eu, quando falo nisso, eu fico chateado às vezes, porque eu tenho o meu filho mais velho que não está na casa do Senhor, passando por uma fase na vida dele. Mas de uma coisa eu tenho certeza:
eu ensinei o caminho que deve seguir. Como conheço vários pastores amigos meus, como tem pessoas na igreja aqui, que tem parte, talvez, da sua família, que um dia foram de Cristo e hoje estão no mundo. Mas não seja conivente. Às vezes a gente diz assim, mas está no mundo, sabe? Fazer o quê? Não está na igreja? É assim mesmo. Não, dentro da tua casa quem manda é você, sacerdote, sacerdotisa é você. Não é porque está no mundo que pode chegar na tua casa e fazer o que quer. Amém? E uma das situações que esse mesmo filho meu não está na minha casa é porque eu não aceitei algumas coisas que, pelo fato de estar no mundo, queria fazer. Eu fui muito claro quando eu disse: eu moro na igreja, a igreja é embaixo, a minha casa é em cima, porém é tudo igreja. E eu não posso corromper os princípios cristãos e admitir algumas coisas que não vêm ao caso, porque é filho. Então, se não está feliz, meu filho, que eu te amo, Deus te abençoe e vai viver a sua vida. É muito triste, muito difícil para um pai, mas é o que o Senhor nos ordena a fazer. E um dia eu disse: Senhor, está nas tuas mãos, cuida. Não é meu, é seu. Você não vai fazer isso com uma criança, mas com um adulto, uma marmanjo. Você tem que colocar a ordem e dizer quem é que manda. Na minha vida nem sou eu que mando, quem manda é o Senhor. Amém, meu amado? Nós não podemos fazer como Eli fez, não, sabe? Temos que fazer como Ana. Ana ofereceu Samuel. E se o sacerdote Eli tivesse se corrigido, Deus ia usar Samuel numa outra história. Mas Deus, Ele dá até a última chance, meu amado. Não adianta chorar o leite derramado. Talvez você diga: poxa, Deus não teve misericórdia de mim, eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu sei que o Senhor te trouxe aqui nesta noite para te dizer: é possível que está chegando a sua última chance. Ou você muda, ou vou eu mudar a sua história. Deus não poupou nem o povo judeu. Amém? Terceiro lugar, ser como Jeú. Não se vendeu aos espíritos de prostituição e vencendo Jezabel. Contrário de Acabe. Jeú não permitiu. Bota Jezabel para correr. Bota Jezabel para sumir daquelas terras. E disse: aonde eu estiver, você não esteja junto. Porque o meu Deus não é o teu Deus. E quem manda aqui sou eu. É assim que nós devemos ser. Na minha casa, amado, não é porque eu moro aqui na igreja, sempre foi, desde que eu me converti. Não tem esse negócio de chegar na minha casa e vai tirar um cigarro e vai fumar. Não vai, não. Na minha casa, não. Entrou no meu carro, se você fuma, o problema é seu. Você vai fumar antes de entrar. Nada de ficar com um cigarro para fora da janela, dando aquelas tragadas, soprando para lá, porque o meu carro é ungido, é consagrado ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Sabe? Casa de crente não tem que ter cinzeiro. Porque se tem cinzeiro é o que você está dizendo: caso alguém queira fumar, aqui está o recipiente ao qual você vai depositar a sua sujeira. Ainda bem que existe uma lei hoje que em ambiente fechado é proibido fumar. Porque é terrível. Você vai num restaurante, antigamente era assim: área fumante ou não fumante? Não fumante. Aí você ia para o outro lado, era dividido. Dependendo do calor que estava, o ventilador ligado, a fumaça vinha de lá e incomodava. Sabe, são pessoas que dizem assim: não estou nem aí o que você pensa. Eu vou continuar fumando porque eu gosto de fumar, e se você quiser vai para o outro lado. E a gente sabe qual o fim deles, né? Se continuar com isso, infelizmente. Amém? Jeú, ele foi diferente. Ele não se vendeu ao espírito de prostituição de Jezabel. Ele quis mudar a história. Segundo Reis 9:30 diz assim: depois Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai daí abaixo. E lançaram abaixo,
e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Esse rei era dos meus. Ele disse assim: quem é comigo? 3 eunucos disse: eu. Então joga essa endemoniada daí para baixo. E ela caiu com a cara pintada, sabe, toda rebocada, parecendo a pombagira, e pum! Nossa, pastor, o mal você corta a cabeça. E sabe o que ele fez com o carro? Porque ela estava na janela debochando do rei, e do rei não se debocha. Ela saiu na janela para afrontar o rei. E tem gente que diz assim: não, deixa para lá, sabe, esquenta não. Tem coisa que você tem que deixar para lá, mas tem coisa que você tem que derrubar este Baal por terra e dizer: se sou rei aqui, quem manda aqui sou eu. Quando ela cai no chão, que o sangue começa a respingar na parede, ele estava na sua carruagem, ele continua andando, segue e passa por cima. E Deus foi com ele. Amém? Em quarto lugar, ser como Josias, não se intimidou com os soberbos e destruir o altar de Baal. 1 Reis 13:2 diz assim: ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos, e sobre ti queima o incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. E eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo: pegai-o. Mas a sua mão, que estendera contra ele, se secou, e não podia tornar a trazer a si. Quando este corajoso, deste homem, sabe, deste homem de Deus, que era Josias, foi quebrar o altar de Baal, Jeroboão, aquele que eu falei, o derrotado, ele ordenou que parasse. Ele disse: ora, para com isso, porque eu ordeno que para. Quando ele levanta a mão dele fica seca no alto, porque o Senhor ordena que nós colocamos por terra toda a atitude das trevas. E ai daquele que se levantar contra. Sabe, meu irmão, é tempo de mudança, porque Deus tem o melhor para a tua vida. Quinto e último, ser como Jesus, e até as últimas consequências pelo mover apostólico salvando vidas. Eu falei de 5 ungidos loucos, imprudentes, e 5 ungidos prudentes. Você percebe que todos eles foram radicais, tanto sendo louco como prudente, não é verdade? Para quê? Porque se não for assim, a maldição perdura, ela continua, ela cria raízes, ela cria força. João 13:1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 5: depois de entoar numa bacia, começou a lavar os pés aos seus discípulos e enxugar-os com a toalha com que estava cingido. Versículo 18: não falo de todos vós, eu bem sei o que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Acho engraçado que Jesus certa vez estava numa certa polêmica com os discípulos, com os apóstolos. Em um determinado momento ele disse assim: olha, a minha posição é essa, o que eu tenho para te ensinar é isso. Se vocês quiserem me seguir, muito bem, se não, por favor, fique à vontade. Disseram a ele: Senhor, a quem iremos nós se só tu tem palavra de vida eterna?
Às vezes a gente fica segurando, sabe, bucha dos outros, tentando ser bacana, tentando ser compreensivo, com coisas erradas. O que é errado nunca vai ser certo, e o que é certo nunca vai ser errado. E se você preferir estar do lado correto, Deus estará contigo. Letra D. Chamamento. Ele foi moído pelas nossas. Isaías 53:5 diz assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos. Deus precisava crucificar Jesus? Sim. Que é a única maneira de pagar o pecado que nós mesmos cometemos. Deus precisou fazer um sacrifício, se fazer homem, e sabe, ao matadouro, que era a cruz, que era o Calvário, se entregar, para que aquela maldição, sabe, do Êxodo, do Velho Testamento, fosse quebrado. Porque se você olhar o Velho Testamento, você vê muitas passagens bonitas, mas você vê muita tristeza, muita angústia, muita maldição. E Jesus quer mudar essa história. Por isso que nesta palavra de Santa Ceia, Deus quer mudar essa história. Deus quer mudar o foco da tua vida. Deus quer fazer com que você realmente seja abençoado e abençoador. Amém? Curva a sua cabeça.